Olá, bom dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN-TV. Nós estamos no canal 23.1 da TCM e também, claro, no nosso canal no YouTube. Lá no youtube.com/UERN-TV você pode conferir toda a nossa programação ao vivo e também dar uma olhada depois nos nossos programas que ficam todos disponíveis lá nesse canal, tá bom? Bom, nesta quinta-feira nós vamos falar sobre problemas de memória. Algo comum, né, que a gente sempre tem, aquele esquecimentozinho, mas quando se preocupar, quando saber que esse esquecimento ele já deve ser investigado, já pode ser algo mais sério. Nós vamos falar sobre isso e também no nosso quadro Em Dia com a Saúde, nós vamos falar hoje sobre a campanha do Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Então fique ligadinho com a gente, vai ter muita informação. E para começar aqui a nossa conversa, nós estamos contando com a presença hoje aqui no nosso estúdio do médico neurologista, Dr. Alex Soares. Dr. Alex, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, satisfação de estar aqui com vocês hoje para a gente discutir e falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Muito bem, doutor Alex vai falar com a gente sobre essa questão da memória, que eu adiantei aqui no início. E eu já começo perguntando, doutor Alex, quais são as principais causas que podem causar na gente aquele esquecimento, a perda da memória, o que é que causa isso? Perfeito. Nós temos basicamente, podemos dividir aqui de forma simples para as pessoas entenderem, em dois grandes grupos de esquecimento, né? Aqueles esquecimentos que a gente chama dos esquecimentos normais do dia a dia, normalmente associados a estresse, excesso de tarefas, excesso de preocupações, aquela história, você está num dia super corrido, então você deixou o seu carro em determinado lugar do estacionamento, você volta, como foi que eu deixei o carro, né? Então normalmente é aquela correria, né? Aquele excesso de tarefas do dia a dia. Por outro lado, nós temos também os esquecimentos chamados patológicos, né? Os esquecimentos que são realmente doença. E o mais comum deles, claro, é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, embora tenha outros tipos de demência. E aí nós temos um campo bastante fértil aqui no nosso país, porque atualmente nós temos em torno de 2 milhões de pessoas com demência e a população está envelhecendo, não é? Ou seja, os números mostram, as estatísticas apontam que daqui 25 anos, por exemplo, esse número vai estar em torno de 5 milhões ou mais de 5 milhões de pessoas com demência no país. Nosso sistema de saúde talvez não esteja preparado para isso, não sei se as pessoas também estão preparadas para isso. Enfim, esses números, eles, de certa forma, para a gente que trabalha com demência no dia a dia, ele é um pouco assustador. Existe um público ou uma idade mais específica que começam a aparecer esses problemas de demência? Se dá mais nos idosos, a partir de que idade, ou em adultos mais jovens também? Perfeito, excelente pergunta. Embora exista as demências precoces, né, em pacientes mais jovens, entretanto, realmente, fundamentalmente, o grupo, a faixa etária, que realmente vai ser bem mais comum você ter demência, você ter Alzheimer, por exemplo, acima dos 60 anos de idade. E, muito frequentemente, acima dos 65 anos de idade, né? Então, acima de 60 anos. Existe Alzheimer antes dos 60, 65 anos de idade? Existe, mas é uma raridade, né? É frequente hoje a gente receber no consultório pacientes jovens com 40, com 30, 40, 50 anos de idade. Eu estou muito esquecido, acho que eu estou com Alzheimer, né? Então, a maioria, na verdade, não se trata de Alzheimer. A sua maioria é o excesso de tarefas do dia a dia, o excesso de preocupações, um transtorno de ansiedade importante, um quadro depressivo, né? Então, é importante, inclusive, frisar isso, né? Porque nem todo esquecimento é Alzheimer, né? Claro que as pessoas imediatamente acabam fazendo essa associação, né? Mas existem várias causas para os esquecimentos, né? Então, Alzheimer, claro, é uma delas. Se eu tenho um paciente no consultório que tem 70 anos de idade, chega com esquecimento, claro que eu vou investigar como primeira hipótese Alzheimer. Entretanto, existem outras causas para o esquecimento. É por isso que esquecimento é um sintoma
e o médico precisa ser procurado para que seja investigada a causa e tratado conforme a causa. Doutor Alex, no caso desses pacientes mais idosos, 65, vamos dizer, até 70 anos, como é que a gente pode diferenciar quando é um simples lapso de memória e quando, de repente, já pode ser realmente um indício de Alzheimer? Até para a gente em casa mesmo, para não estar com qualquer episódio já ir para o consultório. Como é que a gente pode fazer essa diferença? Excelente pergunta, excelente pergunta. Excelente pergunta porque, primeiro, porque a maioria dos casos de demência, de Alzheimer que a gente chega no consultório, normalmente já são em fases moderadas a avançadas. São poucos os pacientes que chegam em fases leves, ou seja, as pessoas, principalmente os acompanhantes, os filhos, os netos, né, não estão dando a devida atenção à queixa de memória dos nossos pacientes idosos. Acham que esquecer é normal da idade, né? Então, esquecer não é normal. E quando é que a gente realmente vai chegar assim, esse esquecimento não está normal? Veja, o esquecimento que não é normal é aquele esquecimento que normalmente prejudica a funcionalidade do paciente. Exemplo simples, aquele paciente ia ao supermercado, não levava lista nenhuma, conseguia fazer suas compras normalmente, voltava para casa, tudo ok. Hoje, ele, para ir ao supermercado, ele tem que levar uma lista. Ou seja, por quê? Porque anteriormente ele já foi ao supermercado, esqueceu um monte de coisa. Então ele viu que estava esquecendo, ele disse, não, eu tenho que fazer uma lista porque senão eu não consigo lembrar. Então, é um exemplo simples de que o esquecimento está causando uma alteração na funcionalidade daquele paciente no dia a dia, está prejudicando as atividades dele, né? Então, isso é uma coisa importante, ou seja, para que a gente caracterize o que a gente chama de demência, a gente tem que ter um prejuízo em alguma função cognitiva, a memória mais comum, e esse prejuízo tem que levar a uma alteração na função que a pessoa exerce no dia a dia. Se é uma pessoa que trabalha ainda, por exemplo, ela vai começar a cometer erros no trabalho, né? Coisas que antes não aconteciam. Exatamente. Perfeito. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa o médico neurologista Dr. Alex Soares. E estamos falando aí sobre problemas de memória, né, esquecimentos. Nós vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. A primeira afirmação que a gente tem aqui é a seguinte, doutor Alex. A capacidade de memorização de um indivíduo é limitada. Existe um limite ou não? A capacidade de memorização é limitada. Veja bem, eu dei uma aula sobre isso bem interessante recentemente, né, uma palestra no Café Filosófico, lá na Faculdade Católica do RN, falando sobre como é que o nosso cérebro aprende, né? Então, pelo menos do ponto de vista de aquisição de informações, de você guardar as coisas na memória, a nossa memória, sim, é limitada. E um erro frequente, inclusive, que, por exemplo, os estudantes que estão aqui nos assistindo cometem, é aquela história que a gente aprendeu de estudar para a prova, né? É a coisa mais abominável isso, né, para a nossa memória. Porque quando você estuda para a prova, ou seja, estuda na véspera, você guarda as coisas em uma memória que a gente chama de memória de curto prazo. E o aprendizado realmente, ele se dá quando você guarda as informações em uma memória chamada memória de longo prazo. E a memória de longo prazo é limitada, você não consegue colocar um monte de informações. Hoje eu quero ler um livro inteiro e aprender tudo sobre ele hoje, porque eu tenho uma prova amanhã. Não vai dar, entendeu? Não tem como. Então o nosso cérebro é como uma atividade física, por exemplo, né? Hoje você vai começar uma atividade física, é sedentário, você vai começar, inclusive a atividade física é uma coisa importante para a memória, né? Então você vai começar devagar, você vai caminhar 15 minutos, aí vai aumentando gradativamente. E a nossa memória também é assim. Nós temos aqui mais uma afirmação, doutor Alex. Pois é. Algumas pessoas nascem com capacidade de memorização boa e outras não. Isso é verdade ou isso é um mito? Pois é. Realmente, no dia a dia, a gente percebe que algumas pessoas têm uma capacidade, têm mais facilidade de memorizar informações. Na minha turma mesmo, nós tínhamos uma colega de turma de faculdade que ela memorizava até tudo que o professor falava, ela memorizava imediatamente. Então, de certa maneira, isso é verdade, né? Algumas pessoas têm uma capacidade maior, mas isso não quer dizer que isso não possa ser treinado. Ao contrário, não é? Capacidade de memorização pode ser treinada. Muitas vezes o que ocorre é que você utiliza um método inadequado, né?
Existe na literatura científica os métodos de aprendizagem, e existe aqueles métodos de aprendizagem. O que é aprendizagem? É guardar uma coisa na memória e depois conseguir evocar, né? Depois conseguir dizer novamente aquilo ali que está memorizado. Então, existem ferramentas, existem métodos, existem estratégias adequadas que conseguem melhorar isso. E a próxima afirmação, inclusive, tem muito a ver com isso. Se não for estimulado, o cérebro perde a agilidade para memorizar de modo eficiente. Verdade, verdade, verdade. Né? Ou seja, nós temos que... Eu costumo dizer no consultório, orientando os pacientes, e muitas vezes o acompanhante, né, do paciente com Alzheimer, diz, o que é que eu posso fazer para melhorar? Né? O que é que eu posso fazer? Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que colocar meu corpo e meu cérebro em movimento, eu tenho que ler, né? Então eu tenho que estar... Eu brinco dizendo que nosso corpo, nosso cérebro é como bicicleta, né? Uma bicicleta. Enquanto você está caminhando, andando, ok. Se você parar, bum, vai cair, né? Então, o nosso cérebro, inclusive por mecanismos intrínsecos da nossa memória, nós precisamos revisar as informações para que elas continuem vivas na nossa memória. Nosso cérebro ele tem um mecanismo de limpeza também, ele tem uma lixeira lá. Né? Se tem uma coisa, uma informação que você não utiliza há anos, então ele entende que aquilo ele não vai precisar ficar gastando energia para armazenar aquilo ali, vai para o lixo. Né? Então é importantíssimo estimular. Doutor, aqueles joguinhos que muita gente adora fazer palavra cruzada para estimular meu cérebro, ajuda realmente ou não? Pois é, aqueles joguinhos, claro, é muito melhor do que não fazer nada, né? Mas existem outras coisas melhores, tá? Por exemplo, ler, né? Então, existem atividades que você consegue desenvolver ou ativar redes de neurônios maiores, né? E mais importantes. Na verdade, esse processo, ele, em pacientes com demência, por exemplo, com Alzheimer, esse processo, quem nos ajuda bastante nisso é um profissional chamado terapeuta ocupacional. Então, ele vai fazer uma coisa que a gente chama reabilitação neuropsicológica, ou seja, a gente vai identificar quais são aquelas funções que estão comprometidas e, do ponto de vista científico, a gente tem como agir mais incisivamente em determinadas funções. Entendi. Muito bem, nós estamos recebendo hoje em nosso programa o médico neurologista Dr. Alex Soares. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos com mais informação. Não sai daí. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV.
Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre problemas de memória. Mas antes de voltar à nossa conversa aqui com o nosso convidado, nós vamos para o nosso quadro Em Dia com a Saúde e hoje falando sobre prevenção ao câncer de próstata, isso mesmo, porque agora em novembro, como a gente sabe, é realizada a campanha do Novembro Azul. E sobre esse tema a gente conversou com o médico urologista Dr. Tarcísio Lucena e ele vai trazer mais informações para a gente. É o quadro Em Dia com a Saúde. Infelizmente, nos estágios iniciais, o câncer de próstata, a grande maioria é assintomático, ou seja, não apresenta sintomas. Então, muitas vezes, o paciente ele está desenvolvendo um câncer de próstata e ele não sente absolutamente nada. Em alguns estágios mais tardios, então o paciente pode vir a apresentar dor ao urinar, sangue na urina, sintomas realmente de obstrução urinária, além de dores ósseas. Quando está associado com dores ósseas, infelizmente é provável que esse câncer ele já seja um câncer metastático. E é por isso a grande importância do paciente, mesmo que não sinta absolutamente nada em termos urinários, fazer anualmente a sua avaliação. O câncer de próstata, a suspeita diagnóstica é feita através do toque retal e do PSA. É muito importante que se entenda que não precisa que os dois estejam alterados. Se somente o toque ou o PSA estiverem alterados, isso já chama a atenção que essa investigação precisa ser aprofundada. E o aprofundamento da investigação significa a realização de biópsia prostática, que é a retirada de 12 fragmentos da próstata e o estudo desses fragmentos. E esse é o exame que confirma ou descarta o câncer de próstata, é a biópsia prostática. Bom, o diagnóstico precoce, como em todo câncer, é bastante importante e no câncer de próstata não é diferente. Ele nos possibilita fazer um tratamento e trazer uma chance de cura de mais de 95%, em torno de 95%, para os pacientes portadores de câncer de próstata. É por isso que é tão importante a gente ter esse diagnóstico em suas fases iniciais, porque assim a gente pode ter um êxito no tratamento e esse paciente tem uma grande chance de cura. Bom, o Novembro Azul é uma campanha muito importante, que vem sendo feita aí no Brasil há vários anos, desde 2008. Então a gente tem visto que tem melhorado o índice, a procura, ainda está infelizmente aquém do que a gente gostaria. No entanto, a campanha do Novembro Azul é muito importante para chamar a atenção não só dos homens, mas também das esposas, das filhas, das netas, porque muitas vezes a mulher tem um papel importante nisso aí, em trazer o homem, que é mais difícil, é mais refratário. Então é muito importante essa divulgação do conhecimento. Mas não é interessante notar que não deve ser só em novembro. Novembro Azul é só onde se intensifica essa campanha, mas nós temos que fazer realmente todos os meses do ano, é o mês dos homens. Então o homem ele deve buscar realmente esse check-up, essa busca ativa, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce e ter uma chance de curar esse homem e devolvê-lo para a sua família, para a sociedade. Vocês viram aí, fica o recado do Dr. Tarcísio, o nosso recado também, nós aqui da UERN-TV, para que você, homem, se cuide, busque a prevenção é sempre o melhor caminho. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde de hoje e vamos agora retornar a nossa conversa com o Dr. Alex Soares, falando sobre problemas de memória. E vamos saber então quais as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. Doutor, a primeira pergunta que a gente tem aqui é a participação da Bianca Valente. A Bianca perguntou
qual a relação da Covid-19 com problemas de memória. Né? A gente sabe que, não sei se hoje ainda é da mesma forma, a gente sabe que muita gente ficou com aquela sequela, né? Problema de memória. E hoje, como é que está aí a situação? Pois é, boa pergunta, viu, Bianca? Normalmente, nós vimos aí que a Covid, ela trouxe muitas coisas que ainda hoje nós não entendemos completamente, né? Então, ainda hoje se estuda essas alterações de memória, essas alterações cognitivas a longo prazo em pacientes com Covid, de forma que realmente não é infrequente que a gente veja esses casos no dia a dia. Nós temos aqui a pergunta, ainda falando também sobre Covid. O Boris Oliveira disse, depois da Covid, minha memória ficou ruim. Isso é real ou é fake? Realmente foi por causa da Covid? Pois é, na verdade, nós temos aí muitas teorias. Eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra recente no Congresso de Neurologia, Congresso Brasileiro de Neurologia, e que realmente isso ficou um pouco dividido, ou seja, nós temos que a própria doença, a Covid-19, ela pode realmente trazer alterações de memória, entretanto, nós temos diversos outros fatores agregados, associados, que podem contribuir muito para isso, como o medo, a ansiedade, todo esse contexto, né, que a Covid trouxe também, enfim, desemprego, desassossego, né? Então, tudo isso também pode contribuir também. Muito bem, temos aqui a pergunta da Patrícia Fernandes. Acho que é aquela dúvida que todo mundo tem, né? É normal a pessoa esquecer com frequência o que ia fazer ou falar naquele momento? Boa. Normalmente, isso em pacientes jovens, sem nenhum outro problema de saúde, na maioria das vezes isso é decorrente do excesso de coisas, do excesso de tarefas, de algum componente emocional associado àquele momento. Na maioria das vezes é isso, tá? Agora, se isso começa a aparecer em pessoas acima de 60, 65 anos de idade, não tenha dúvida que merece investigar, porque a gente fala muito em memória, mas a memória é uma das várias funções que a gente chama de funções cognitivas. Então, as funções cognitivas, além da memória, existe a linguagem, as funções executivas. Então, claro que normalmente o leigo chama tudo de memória, mas existem detalhes que muitas vezes só o profissional consegue perceber, sabe? Então, se sendo uma pessoa de mais idade, eu acho que vale a pena investigar. Nós temos aqui a pergunta do Vitor Barreto. Ele pergunta como o uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode afetar a memória e a concentração. Excelente pergunta, viu, Vitor? Essa daí é muito boa. Olha, antes das informações elas serem guardadas lá nas caixinhas da memória do nosso cérebro, que são os hipocampos, regiões dos lobos temporais específicas, onde as memórias são armazenadas, pelo menos as regiões mais importantes para isso. Então, antes das informações serem guardadas, armazenadas lá, para que elas consigam chegar lá, você tem que ter uma coisa chamada foco, atenção, concentração. E muitas vezes hoje os dispositivos eletrônicos, eles tiram a atenção, né? Eles roubam, são os famosos ladrões da nossa atenção. Então, se você não está atento, não está concentrado a um determinado fato, está ali no celular, por exemplo, então o seu foco, a sua concentração vai diminuir e isso vai prejudicar a memorização e muito mesmo. Com certeza. Temos aqui também a participação da Edilene Moura. A Edilene pergunta se meditação pode ajudar a melhorar a memória. Pode sim, viu, Edilene? Muito bom. Meditação, atividade física, não é? Atividades que melhorem seu foco, sua atenção, que a gente já viu que tem essa relação importante. E a meditação é uma delas, né? O próprio yoga também. Então, existem muitas coisas que podem favorecer, né? Pode melhorar. Muito bem, temos aqui a participação da Helenira Dias. Ela quer saber como as mudanças hormonais durante a gravidez podem afetar a memória das mulheres. Pois é, na gravidez, além dessa transformação do corpo da mulher, além dessa cascata hormonal, né, que vai estar bem alterada também em relação ao nível prévio, nós temos também a própria condição emocional, né?
Então, a mulher grávida fica mais sensível, né? Então, nós temos que muitas coisas estão agregadas aí e que juntas podem trazer algum prejuízo na memória da paciente, né? Doutor Alex, o Israel Souza, ele pergunta se existem medicamentos que podem causar ou piorar problemas de memória. Ah, muito bom. Existem sim, viu, Israel? Existem medicamentos que podem atrapalhar a memória, tá? E às vezes remédios que você usa para determinada, por exemplo, para determinados problemas de saúde, outros, por exemplo, que você tem um determinado problema de saúde não neurológico e usa um remedinho, e às vezes aquele remédio pode atrapalhar a memória. Um Né? efeito colateral. Como efeito colateral. Muito bem, e que é por isso que é importante também ler a bula, né? Às vezes, estou sentindo tal coisa, é um efeito do remédio Pois que você está tomando e você possível, não sabia que poderia possível, causar. Sim, é verdade. Muito bem, temos aqui a pergunta da Liana Maia. Liana pergunta como explicar o fato de lembrarmos de um acontecimento da infância e não lembrarmos de coisas que aconteceram, por exemplo, semana passada. Muito boa pergunta. Vou invocar aqui o saudoso, falecido, infelizmente agora na pandemia, o professor Ivan Izquierdo. Né? O professor Ivan Izquierdo é autor de um livro, cujo título, inclusive, é Memória. E ali ele vai dissecar, ele é um dos maiores estudiosos do mundo sobre memória, e ali ele vai dissecar como é que funcionam as substâncias químicas que fazem com que a gente memorize as coisas. E ele vai ver que o emocional influencia demais. Tanto experiências emocionais positivas ou negativas têm uma influência enorme no processo de memorização. Então, isso é explicado por essas substâncias químicas que são produzidas no cérebro. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigada, doutor Alex, mais uma vez pela presença e pelos esclarecimentos. Por nada, satisfação enorme estar aqui. Espero que eu tenha contribuído com o aprofundamento desse tema. Muito obrigada e obrigada a você que nos acompanhou de casa. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!